Bom, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma aula de cálculo numérico. Operações aritméticas em ponto flutuante. Vamos lá. Deixa eu ver o que é que ficou na última aula, certo? Deixa eu ver aqui. Na última aula, né, nós ficamos em alguns exemplos aqui, né, de representação, exemplos de representação por métodos de arredondamento. Né, ficou aí o x4 e o x. Quem foi que fez esses dois exemplos aí? Né, quem fez aí? Espero vocês se manifestarem aí. Ninguém fez. Ixi. Eita, vocês estão devagar. Gente, olha, o problema dessas apostilas, né? O problema dessas apostilas é que elas fazem um resumo e não colocam muita a teoria, né? Inclusive, a Yara fez. A Yara acho que vai ser a xodó da disciplina. Ela tá conseguindo acompanhar bem. Eu tentei, mas fiquei confuso. Vamos dar uma olhadinha nessas últimas duas questões. Aí você vê se bate. Deixa eu dar uma olhada aqui no início. A base é 10, são 3 dígitos e o expoente tem que ficar entre menos 5 e 5. Certo? Então, vamos lá. Bom, o ponto ele está nessa casa decimal aqui, certo? Então, a translação desse ponto ele tem que ocorrer de tal forma que todos os dígitos fiquem à sua, certo? À sua direita. Então, o ponto ele tem que ser transladado para cá. Então, como é que você faz? Então, x4, certo? Ele vai ser quem? 10 vezes, né? Então, aqui vai ficar 0. Ixi, mas porque esse vezes aqui está aparecendo. Eu vou botar uma estrelinha. 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele deslocou 6 unidades, então vai ser elevado a sexta. Só que ele deslocou, certo, para a esquerda. Se ele colocou para a esquerda, então o expoente ele aumenta. Então aqui vai ficar 6 positivo mesmo, certo? Aí vem o seguinte. Eu apenas reescrevi esse cara dessa forma aqui, né? Isso aqui é exatamente o x4. Só o que é que eu quero? Eu quero o ponto flutuante de x4, certo? Com a regra de arredondamento, ou eu quero esse ponto flutuando utilizando a regra de arredondamento, certo? Então, quem é a mantiça desse camarada aqui, ó? A mantiça dele é quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que eu estou trabalhando com quantos dígitos? Aqui, ó, 3 dígitos. Então, o que é que eu vou fazer? Certo? Aqui na mantiça, eu venho aqui após o terceiro dígito, certo? Eu faço essa separação aqui. Então, o que é que eu escrevo? Eu escrevo 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6, 7. E isso aqui eu somo com 0,5. Então, quando eu fizer isso aqui, o que é que vai acontecer? Vai ficar o quê? Vai ficar 1, 2, 3, ponto, 9, 5, 6, 7.
E depois de você fazer essa soma, tu pega esses dígitos aqui, certo? Isso aqui ficou o quê? 1, 2, 3. Então, por regra de arredondamento, quem é o F4? É 10, 6, certo? Aí vem ponto, aí vai ficar o quê? 1, 2, 3. Bom, o E tem que estar onde? Entre menos 5. Rapaz, é quando esse tablet dá esses problemas. O E tem que estar entre menos 5 e 5. Nesse caso aqui, o E deu quanto? O E aqui deu 6. Certo? Professor, a imagem do tablet sumiu. Sim, voltou. É por isso que eu tenho que ficar com a tela aqui do computador com o OBS e a outra tela com o YouTube. Aí eu fiquei só com a tela do YouTube para acompanhar as mensagens. Aí eu acabei. Aí quando eu vim da fé, já foi na hora que apareceu no YouTube. Mas beleza. Então o que é que acontece? O expoente, certo? Ele deu acima, certo? Do intervalo menos 5 a 5. Então quando ele dá acima, isso aqui o que aconteceu? Isso aqui deu um overflow, né? Ou seja, não tem uma representação em ponto flutuante utilizando, certo, essas condições aqui, certo? Então, para esse caso aqui, ele não tem, certo? Para essas condições aqui, esse número x4, ele não tem uma representação em ponto flutuante. Então, houve aqui um overflow. É overflow mesmo? Deixa eu ver aqui. Tchan, tchan, tchan. E sobe, 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 sobe. Isso mesmo, overflow. Daqui no final do curso aqui vai ficar um. Eu queria. Essas notas eu procurei ver uma forma de compartilhar elas ao vivo, certo? E me parece que só dá para fazer isso quem tem iPhone. Acho que por iPhone tem como visualizar na hora, na íntegra, certo? Mas quem não tem, infelizmente, a princípio ainda não consegui. Assim, acabou a aula, você quiser ir lá ver para tentar, né, captar as ideias aí durante a gravação, né, seria interessante. Bom, então aqui nesse caso houve um overflow. Aí eu pergunto aqui a quem fez essa questão, certo? Quem fez essa questão, isso, deu isso mesmo? Pessoal que pelo menos tentou fazer, de vocês de algo parecido? Pronto, minha jovem, é exatamente isso. Pronto, agora vamos ver o X5 aqui para ver se é isso mesmo aí. Então o X5. Bom, então a gente tem que escrever ele, né? Então nesse caso do X5, né, esse ponto aqui ele tem que vir para, opa, volta. Esse ponto aqui ele tem que vir para cá, certo? Então vai ficar o que? Ele é igual, só vou reescrever ele, menos, aí vai ficar o que? 10, né, vezes, acho que uma estrelinha, é 0,1, certo? Aí como é 3 casas decimais, eu vou botar um 00 aqui, só para... Né? Aí ele teve que deslocar quantas casas? Cadê ele aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ficou menos 6. Aconteceu a mesma coisa do outro, só que no outro sentido. Então nesse caso aqui, ó, aqui deu menos 6, só que o menos 6 aqui, certo? O menos 6 ele é menor do que o menos 5, então aqui houve um underflow. Então, nesse caso,
underflow, certo? Então, como houve um underflow, né? Então esse número x5 não, nessas condições aqui, né? Nessas condições aqui, o x5 ele não possui ponto flutuante, certo? A representação em ponto flutuante por arredondamento do x5 não é possível, certo? Beleza? De Creuza, de Boa na Lagoa, Yara Alexandra, Gabriel Ramos, né? Bateu a ideia da questão? Arthur também aí? Não, nesse caso não faz, porque, né, o expoente ele tem que ficar entre menos 5 e 5, certo? Então, como o expoente tem que ficar entre menos 5 e 5, nesse caso aqui do x5 ficou menos 6, então ele está fora daquele intervalo, ele não está satisfazendo isso aqui, ó. Ele não satisfaz isso aqui. Então, como isso aqui não está sendo satisfeito, então essa representação ela não tem como ser feita, certo? Então, aí aqui nesse caso, houve um underflow, né? A máquina ela não vai conseguir entender, vamos assim dizer. Ela não vai conseguir entender essa representação de ponto flutuante, certo? Bom, então vamos agora para o próximo assunto. Aritmética de ponto flutuante. Acho que não é de ponto flutuante, é aritmética em ponto flutuante, certo? Beleza? Deixa eu ver aqui. Eu faço arredondamento quando... Exatamente, Gabriel. Quando não houver nem underflow e nem overflow, certo? Exatamente, é por ser underflow. Então, quando acontecer o underflow ou overflow, então não tem uma representação, né? Ele não tem um arredondamento, certo? Na verdade, o arredondamento ele existe, só que a máquina, né, por exigir que o expoente esteja entre menos 5 e 5, você acaba não tendo essa representação, digamos, de forma, né, condicionada, né, pela condição que foi dada, certo? Gente, operações em pontos flutuantes, certo? Eu vou começar aqui com as ideias, né, básicas, né, em relação à aritmética de ponto flutuante, porque aqui é o seguinte, somar, no caso é soma e subtração, né? São as principais, né, operações. Então, deixa eu só olhar aqui. Gente, é o seguinte, somar pontos flutuantes, né, não vai ser complicado, porque quando você soma, certo? Ela não aumenta as casas decimais, certo? Então, o que acontece? Se você pega, dá aqui um exemplo, se você tem 3.05 e 42.3, por exemplo, certo? Então, quando você soma, certo? Aqui, esse é zero aqui, tudo bem. Aqui ele não altera a quantidade de dígitos, né? Ele não aumenta a quantidade de dígitos. Porém, quando você faz a multiplicação, né, quando você faz a multiplicação de ponto flutuante, você acaba aumentando os dígitos do lado. Quando eu falo aumentar os dígitos, é os dígitos do lado direito. Então, o que é que vai acontecer? Você vai precisar fazer arredondamento, certo? Aí a pergunta é, qual é o momento de se fazer esse arredondamento? Tá ok? Então, vamos lá. Eu vou aqui copiar um exemplo, certo? Que aí a gente consegue fixar a ideia.
Na verdade, não tem assim uma teoria pesada por trás não, mas deixa eu só apagar aqui. Então como é que vocês vão fazer essas operações em ponto flutuante? Bom, primeiro, faz aqui um exemplo. Vamos pegar aqui. Vocês vão fazer agora. E cálculo numérico vocês têm que ter um auxíliozinho de uma calculadorazinha, porque senão vão fazer muita conta no braço. Acaba ficando um negócio um pouco cansativo. Você tem 11,4 mais 3,18 mais 5,05 ai ai e você tem aqui deixa eu fazer aqui uma coisa. E você tem por outro lado 11,4 mais, isso aqui é a propriedade associativa, 3,18 mais 5,05. Mas esse livro eu já não gostei dele, porque ele faz as coisas e não explica. Aí aqui é o seguinte, essa primeira, mas aí vai lá a associatividade, a soma ela é tranquila, né? Porque aqui é o seguinte, é só você somar, né? Qualquer um usou aqui são números finitos, aí a associativa aqui é só somar, a ideia é botar o ponto embaixo de ponto e sair somando. Isso aqui é coisa isso aqui é coisa de ensino fundamental. Soma não vai ter problema. O que vai ter bronca, certo, é quando envolve multiplicação e divisão. Então, fazer o seguinte, aqui fazer o seguinte, trivial. Agora vamos para o segundo. Porque o segundo, quando envolve multiplicação e divisão, aí tem conversa, certo? Então vamos fazer aqui, 3,18, certo? Vezes, eu vou usar asterisco como vezes, porque eu não vou confundir com esse ponto. 11,4 sobre 5,05. Detalhe, nesses exemplos, deixa eu esquecer até de falar, você tem que trabalhar com a base 10, certo? E vocês têm que trabalhar também com 3 dígitos. Certo? Só que é o seguinte, ABC pertencente aos reais. Onde você está vendo esse ABC aí? Onde é que eu falei em ABC aqui? Tu fala lá atrás? Não, olha, é o seguinte. As operações, a soma ela é tranquila. O negócio é quando envolve multiplicação e divisão. Porque o que acontece? A cada passo que você fizer de contas, você tem que fazer, né? Não, da adição é tranquila, certo? Tem que ver a questão da multiplicação.
certo? Inclusive, eu vou fazer o seguinte, você tem esse aqui, certo? E esse outro aqui. Deixa eu fazer ele aqui. E vamos ver se dá a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Três ponto 18 sobre 5,05, certo? Multiplicado por 11,4. Você vê que para os números reais, isso aqui, eu copiei direito, 3,18, 11,4, 5. Pronto. Ó, nos números reais, certo, Gabriel? Você percebe que essas propriedades elas são válidas, certo? Na soma está tranquilo, né? Que a associatividade, a comutatividade vai ficar de boa. Agora vamos ver aqui na questão da multiplicação e divisão. Você vê que a divisão não deixa de ser uma multiplicação por seu inverso multiplicativo, mas tudo bem. Vendo aqui a multiplicação. Vamos desenvolver aqui esse lado. Eu vou pedir que vocês peguem uma calculadora, eu estou sem calculadora aqui, certo? Então vocês vão pegar 3 vezes 3,18, certo? Vezes 11,4. O que é que eu estou fazendo? Eu estou resolvendo essa parte aqui de cima. Ó. Então, quanto é que dá essa multiplicação? Deixa eu ver isso aqui na calculadora aqui. Deixa eu zerar aqui. 3,18 vezes 11,4. Isso aqui dá 36. Isso aqui, essa continha aqui, ela dá 36,252. Tá com 3 dígitos? Então um detalhe, aqui é 3 dígitos. Então, como é 3 dígitos, então aqui vai ter que ter um arredondamento aqui, ó. Certo? Então, como é que a gente vai fazer esse arredondamento? Tem que escrever ele em ponto flutuante. Então, o que é que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui. Em ponto flutuante, isso aqui vai ficar o quê? Eu vou ter que transladar esse camarada aqui para trás. Vai ficar em ponto flutuante. Eu vou chamar esse cabo aqui de A, certo? Ponto flutuante de A vai ser 10, 1, 2, e aqui vai ficar 3, 6, 2, 5, 2, certo? Aí aqui é o seguinte, eu só quero 3 dígitos, então eu venho aqui, certo? Separo bem aqui, aí eu vou fazer isso aqui por arredondamento, certo? Que aqui a metodologia está sendo ponto flutuante por arredondamento. Aí então o que é que eu vou fazer? Eu pego esse 362, como é 3 dígitos, eu vou botar o ponto depois do terceiro dígito, 5, 2, aí você soma com 0,5, certo? Aí aqui somando com 0,5, o que é que vai ficar? Aqui fica 2, aqui 10 sobe 1, aqui fica 3, o ponto desce para cá, 6, 3. Então vai ficar com esses dígitos aqui, ó. Certo? Então o ponto flutuante, na verdade, isso aqui não é o ponto flutuante, isso aqui é o próprio A ainda. Deixa eu corrigir aqui. Isso aqui é o próprio A. Então o ponto flutuante de A com 3 dígitos, certo? Deixa eu escrever aqui. Ponto flutuante desse A com 3 dígitos é 10 ao quadrado. É 363. Então, quando você fizer as contas, né, voltar a, digamos, a forma decimal, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 36,3. Então, esse valor aqui, na verdade, ele não é 36,252, vai ser 36,3, certo? Então, esse camarada aqui, ele vai ser 36,3. Aí o que é que vocês vão fazer agora? É pegar 36,3, certo? E dividir por 5,05. Então
Então aqui o próximo passo é pegar esse 36,3 e dividir por 5,05. Aí vamos para a calculadora, porque fazer isso aí na mão é para judiar. Então 36,3 dividido por 5,05. Olha, deu um número aqui bem, né? E taca a porrada. Quando você fizer essa divisão aqui, né, provavelmente a calculadora não vai dar nenhum número exato. Então o que é que vai acontecer? Deixa eu chamar isso aqui de B. Vai dar aqui um 7,18, mas vai ser suficiente para fazer o arredondamento que a gente quer. 881, digamos. Isso deu na calculadora, certo? Não, a divisão dá isso aí, mas quando você arredonda, você tem que arredondar. Porque a máquina ela não vai entender mais do que 3 dígitos. Viu, Rodrigo? Então por isso que aqui deu 36,25. Ah, porque tu fez as contas, que agora que eu vi a mensagem, desculpa. Aí faz as contas e depois arredonda, né? Aqui é a mesma coisa. Então a gente aqui tem mais de 3 dígitos. Então aqui nós temos que arredondar. Então aqui, nesse B, o que é que vai acontecer? Ele vai ser quem? Ele vai ser 10 vezes, certo? Aqui o ponto 71881,1881, certo? Só que eu quero o que? Eu estou trabalhando apenas com 3 dígitos. Então o que é que eu faço? Então, depois do terceiro dígito, certo? Aqui está aqui o terceiro dígito. Eu coloco o ponto. Então eu boto 718,81. Se bem que o restante lá para trás ele não vai fazer, né, diferença com a conta. Porque aqui você vai fazer o quê? Somar com 0,5. Certo? Então quando você fizer isso, vai ficar o quê? 8, 1, 1. Aqui fica 8 com 5. 8 com 5 dá quanto aí? Dá 13, né? 13 sobre 1, 9. Né? O ponto continua abaixo. 1, 7. Só o que interessa são esses dígitos que estão aqui na frente. Certo? Então, o ponto flutuante de B por arredondamento, ou seja, o float de B por arredondamento vai ser o quê? Ele vai ser, né, 10 vezes 7,19, que na verdade, peraí, 10 vezes? Ah, peraí, faltou o expoente aqui, né? Peraí, ixi, mano, esqueci da moléstia do expoente. Ah, não, porque aqui é um zero. Desculpa, tá certo. Peraí, deixa eu escrever esse negócio direitinho aqui, tá um balado de gato danado. Isso aqui é vezes, certo? 0,719, que na verdade isso aqui é o que? Isso aqui é 7,19, certo? Então esse camarada aqui, ele é quem? 7,19, correto? Entendido? Beleza de Creuza? Na verdade, a soma, quando ele fala 3 dígitos... Não, peraí, a soma tem conversa. Tem conversa. A soma tem conversa. Mas eu vou primeiro terminar esse item 2, depois eu volto para o 1, certo? Porque eu esqueci da bolacha dos dígitos. Até aqui tá entendido? Deixa eu ver se vocês estão dormindo. Parece que vocês estão dormindo. Ninguém fala nada no chat. Tiaguinho parece que está dormindo. Tiaguinho só reclama no WhatsApp que o pessoal bota ele para estudar.
Então, bora lá. Então, como é que ficaria esse outro aqui? Vocês querem fazer essa... Ô, meu filhote, papai tá com saudade de tu. Tentem fazer essa segunda expressão aqui, para ver quanto é que dá. Vamos dar uma treinada aqui. Aqui é só praticar mesmo, não tem muita coisa para fazer não. A soma também tem conversa, né? Esquece esse trivial aqui. Daqui a pouco a gente faz a soma. Faça essas contas aí. Lembre, aí você vai ver que, na verdade, as operações de pontos flutuantes elas não vão satisfazer essas condições de associatividade, nem nem associatividade da adição nem da multiplicação. Você vê que o resultado não vai dar igual. Inclusive, quando eu for atribuir as notas de vocês e precisar de arredondamento, nós vamos usar nossas regras de arredondamento. Que na verdade essa aqui é a regra de arredondamento. Esse pessoal que fala, se quando você está abaixo de 5, você arredonda para baixo, acima de 5 arredonda para cima, e quando é 5 você trunca. Não é assim não. A regra de arredondamento oficial do cálculo numérico é essa daí. Só que aí é aquela coisa, você explicar essa regra de arredondamento aí pro pessoal do senso comum, o senso comum que eu digo é que não mexe com a matemática da forma como a gente mexe, né? Aí fica um pouquinho complicado de explicar essas coisas, né? Estão fazendo as contas, sim ou não? Digita alguma coisa aí no chat, estou sendo muito calado. É por isso que eu queria ver a câmera, assim, vocês na câmera, tudo. Só que pelo YouTube não dá. Alguém sabe me dizer se o Google Meet vai ser prorrogado ou não? Eu queria usar o Google Meet, só que para usar só até 30 de setembro não dá não. Gente, cadê vocês? Ninguém se falam nada. Vou fazer uma prova maquiavélica, já que vocês não estão se manifestando. A internet não caiu. Rodrigo, realmente a interação aqui é muito ruim. Por isso que eu queria usar o Google Meet. Só que para comprar, eu ainda né, não sabia que ia ficar pago o Meet. Vai ficar pago dia 30 de setembro. Por isso que eu não estou usando. Eu ainda me propus a pagar. Não, o Ava é só a plataforma de ambiente, é só um ambiente virtual de aprendizagem. Não dá para. O Skype ele tem problema com resolução. Né? A resolução ela fica bem 420, 360 pixels. Ela fica com uma resolução muito ruim. É bom, o melhor que tem para o melhor que tem a plataforma para dar aula é o Google Meet, né? O Discord, ele tem uma resolução boa. Só que da outra vez que a gente usou a outra vez que a gente usou, deu muito problema na aula de cálculo 3. A plataforma da universidade é a plataforma da RNP. Ela também tem esse problema com resolução. Né? A resolução é muito baixa. Entendeu? Então não dá não. Então eu ainda me propus a comprar o Google Meet. Certo? O preço está aceitável porque você não compra só. Na verdade é um pacote do G Suite. Você não compra só o Google Meet. Você compra um pacote com várias e vale a pena. Certo? O pacote. O problema é que o Google, certo? Ele só vende para pessoa jurídica. Aí complicou. Rosário do Zoom, ele está totalmente descartado porque só gratuito é só 40 minutos. Aí não dá. Rodrigo, acho que é uns 20 e poucos reais. Aí tem um pacote mais escroto que é 40 e poucos reais. Mas vale a pena, né? 20 e poucos reais, 40 e poucos reais. O problema é só o CNPJ, né? Eu tenho uma pessoa jurídica, né? Se eu sou empresa. Pronto, Rodrigo. Aí depois eu vejo esse detalhezinho contigo, né? Aí provavelmente eu vou conversar contigo.
né? Porque a plataforma do Google Meet ela é melhor de interagir. E ainda fica uma resolução boa. Beleza. Conseguiram fazer as contas? Cadê a Yara Alexandre? A Yara Alexandre virou minha aluna preferida da turma. Vocês não fiquem com inveja. Principalmente filhotinho. Filhotinho é muito ciumento. E filhotinha também. Cadê filhotinha? Vamos ver se ela está assistindo minhas aulas. Que ela gosta de dar umas escapulidas. Filhotinho tá ali. O Thiago Zoom é pago também, é. Só que o Zoom piorou a situação. Eles tinham um pacotezinho básico que é em dólar, né? Aí dólar disparou e lascou tudo, né? Ó, filhotinho já escapuliu. Olha ela ali, observando. Muito bem. Coisa linda de pai. Então vamos lá. Conseguiram fazer as contas? Cadê o Gabriel? O Gabriel gosta de fazer as contas. Faça essas contas na calculadora porque pra gente ganhar tempo. Eu vou fazendo aqui. Vocês estão muito devagar. Na hora da prova, minha filha, se vocês vão fazer estilo flash. Vocês vão fazer uma prova em 5 minutos. Então aqui é o seguinte. Primeiramente nós vamos pegar. Vou fazer aqui, Gabriel. Se esse já é o resultado, é? 71,87? Deixa eu ver aqui. Se você não gosta de matemática, desgraça, o que é que tu está fazendo no curso de matemática? Você não gosta de fazer contas, corrija-se. Porque nenhum matemático gosta de fazer conta. Quem gosta de fazer conta é o pessoal lá da contabilidade. Vamos ver aqui. Primeiro a gente tem que dividir, né? 3,18 dividido por quanto? 5,05. Não, você não escolhe o t-dígito, Gabriel. É a questão que dá o t-dígito. Entendeu? Nesse caso aqui ela está dando 3 dígitos. Certo? Então essa divisão aqui na calculadora, ela vai dar, vamos ver aqui. 3,18, certo? Dividido por 5,05. Ó, na calculadora vai ficar 0,62970,297. Isso na calculadora, certo? Aí, para nossa alegria, certo? Já está numa estrutura boa. Isso aqui já é 10, né? Vezes aí 62970,297, certo? Como você está trabalhando com 3 dígitos, aí você pega, separa aqui 3 dígitos, certo? Então você pega 629, certo? Ponto 0 e soma com 0,5, certo? Opa, de onde saiu esse 0? Isso aqui não é 0 não, isso aqui é 17. Pronto. Esse aqui dá quanto? 7 com 5 aí. 12, né? Ixi, mas aquelas contas que eu entendo a dor do Gabriel. Daí vai 1, 3, 6. Então aqui ficou esses 3 dígitos aqui. Isso aqui você despreza. Então, isso é meio chamado de C. O flutuante de C vai ser 10. Que é 10 elevado a 0, né? Tchum. Aí aqui fica 630, certo? Então, essa divisão aqui deu esse ponto flutuante aqui. Então eu vou pegar o que? Esse camarada aqui. Deixa eu botar aqui. Esse camarada aqui. Ele deu o que? Ele deu 0 ponto quanto? 0,630.
630. Certo? Aí você pega esse 0,630 e multiplica por 11,4. Deixa eu pegar aqui. 0,630 vezes 11,4. Certo? Beleza. Então, quando você fizer esse produto, o que é que vai acontecer? Como para calculadora, 0,63, né, vezes 11,4 dá igual. Isso aqui dá 7,182. Só que aqui você tem que arredondar, certo? Então aqui esse camarada 7 ponto, tem que manter esse padrão, 7,182. Isso aqui é o que? É 10 vezes 7,182, certo? Aí aqui, quando você está trabalhando com 3 dígitos, depois do terceiro dígito você pega esse camarada, certo? 718, coloque aqui o ponto 2, aí aqui você soma com 0,5. Então isso aqui vai dar o que? 7, aqui dá 817. Desse cara aqui, certo? Beleza, só que você só pega esse camarada aqui. Então o ponto flutuante, deixa eu chamar isso aqui de D. De D vai ser o que? Aí você multiplica por 10, vai ficar 7,18. Então o valor dessa conta aqui, certo? É 7. Ixi, Maria. Sete ponto 8. Olha aqui, ó. Essa aqui. Olha esse aqui. Certo? Tchurum, tchum. Beleza? Conseguiram entender a ideia? Né? Ou seja, você fez uma conta, usa a regra de arredondamento, certo? Fez outra conta, né? A cada operação que vocês fizerem, regra de arredondamento. E aí por aí vai. Então aqui deu 0. Só dar uma destacada. Deixa eu aqui 7,19 e aqui deu 7,18. Certo? Vamos ver a da soma? Compreenderos? Entenderos? Então a da soma. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? A coisa aqui está um pouco poluída. Deixa eu ver aqui. Deixa eu transcrever. Aqui. Mesma coisa, 3 dígitos. Deixa eu recopiar de novo. 11,4 mais 3,18 mais 5,05 e o outro é 11,4 mais 3,18 mais 5,05. Né? São duas contas. Que a ideia provavelmente não vai ser, certo? Não vai ser o mesmo valor. Então não os pontos flutuantes eles não são associativos.
A princípio a gente fez um teste em relação à soma, certo? Então bora lá. Então primeiro aqui eu vou fazer isso aqui, né? Somar aqui 11.4, aí você soma com 3.18. Quando você somar aqui dá 8, 5, 4, 1. Aí fica 14.58. Aí esse 14.58 você tem que arredondar. Você está trabalhando com 3 dígitos. Então esse camarada aqui vai ser o que? Vai ser 10. Aí o ponto vai ter que transladar para cá. Então vai ser 10 elevado ao quadrado vezes. Aí vai ficar o que? 1, 4, 5, 8. Esse 19.6 e 19.6 é a da soma, né? Israel. Então aqui vai ficar o seguinte. Nayara, o Skype tem um problema de resolução, né? Aí ele vai baixar a resolução. Beleza. Deixa eu ver se 19.7 e 19.6. É exatamente isso. Então vou fazer aqui as contas, né, para quem ainda não está entendendo pegar o macete. Então aqui é o seguinte. Então eu escrevi, certo, o 14.58 nessa estruturazinha aqui. Então, como eu estou trabalhando com 3 dígitos, então aqui, depois do terceiro dígito, eu pego 145, boto o ponto aqui e somo com 0.5, sempre somando com 0.5. Né? Aí quando você somar aqui, 8 com 5 dá 13. Vai 1, aqui fica um 6, né? 4, 1, certo? Aí você só pega esses 3 dígitos aqui. Então, o ponto flutuante, deixa eu fazer o seguinte, o flutuante de 14.8, ele é igual, certo? A 10 ao quadrado vezes aí 1, 4, 6, certo? Que dá igual. Ixi, o pessoal da pedagogia deve amar. Se o pessoal da pedagogia vê essas gambiarras, eles piram. Né? Então isso aqui dá o que? Dá 14.6, né? Isso aqui o ponto flutuante desse aqui. Ou 14 vezes. Aqui é 14, 5, 8. Certo? Então ficou 14.6. Aí beleza. Aí pega esse 14.6, certo? E soma com, qual é o próximo dígito? 5.05. 5.05. Aí quando tu somar, aí fica 5, 6, desce o ponto aqui, 4 mais 5, 9, né? Aí você desce aqui, você tem 19.65. Aí você escreve, então fica 10 ao quadrado vezes 1965, certo? Aí como você está trabalhando com 3 dígitos, aqui no terceiro dígito você pega essa expressão, certo? 196.5 e você soma com 0.5. E quando você somar vai ficar o que? 197.0. Aí você o que interessa é esse pedaço aqui, certo? Fica, então esse camarada, certo? O Maria, volta. O flutuante do 19.65, certo? Ele vai ser quem? 10 ao quadrado vezes, certo? 197, que é um ponto. Isso aqui dá o que? Isso aqui dá 19.7, né? Que é justamente o primeiro resultado aí do Israel. De forma análoga, fazendo todo esse passo a passo, a diferença é que no lugar de você somar esses caras aqui, você vai somar, certo? Esses caras aqui, ó, esses dois aqui, que é justamente o que está aqui. Quando você fizer isso, aí aqui você vai encontrar, certo? 19.6. Então,
as operações em ponto flutuante, elas não necessariamente são associativa e comutativa. Certo? Aí eu vou deixar exercício para casa, para vocês fazerem. Vamos pegar aqui 3.18. Isso aqui com 3 dígitos, viu? 3.18 vezes 5.05 mais 11.4 e a outra expressão é 3.18 vezes 5.05 mais 3.18 vezes 11.4. Certo? Quem é da matemática, quem é acostumado a mexer com as propriedades dos números, você vê que isso aí é justamente a distributividade. Então provavelmente deve dar zebra também, né? Então eu deixei para vocês brincarem. Agora, por exemplo, fazer um aqui. Vamos ficar brincando aqui. É só ficar brincando agora. Somar um terço, certo? 10 vezes. Deixa eu ver aqui. 10 vezes consecutivos usando arredondamento. Usando regra de arredondamento. Vamos ver aqui. Isso é para vocês ficarem brincando. Aqui já tem uns exercícios. Acho que eu já vou passar aqui para vocês. Mas antes desse exercício, vamos fazer aqui um exemplozinho um pouquinho mais cabeludo. Deixa eu ver aqui. Avaliar o polinômio. P de x igual x ao cubo, certo? Menos 6x ao quadrado Cadê o polinômio? Polinômio. Menos 6x ao quadrado mais 4x menos 0,1. Avaliar o polinômio no ponto. No ponto 5.24. E comparar com o resultado exato. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão resolver esse polinômio de duas formas. Base 10, isso, base 10. Perfeito, bem lembrado. Aqui eu também vou considerar 3 dígitos. Só para ficar... Quando vocês forem arredondar, usando só apenas 3 dígitos.
o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, calcular o valor exato desse polinômio, certo? Como se você não fosse usar nenhuma regra de arredondamento. E a segunda forma com a regra de arredondamento. E comparar, certo? Os dois resultados. Não, aí você imagina que nós estamos vendo aqui uns exemplos, né, com pequenos números, tá? Porque a máquina, aqui a gente está usando 3 dígitos. Lógico que a máquina deve usar o quê? Uns 100 dígitos, né? Isso dependendo do computador. Imagina um monte de conta, né? A gente só fez aqui umas operações simples, né? Então você já deu uma pequena diferença. Imagina quando você pegar inúmeras contas. Um exemplo, né, que nós vamos ver agora é esse daqui, quando você usar o polinômio. Provavelmente deve dar um monte de resposta. Provavelmente deve dar um monte de resposta diferente. Isso vai depender muito da forma que você resolver. Daqui a pouco vamos começar a mexer com o algoritmo. Que a ideia é, quando a gente fizer os arredondamentos, ele seja quando fizer o arredondamento, né, ele permaneça, né, os efeitos sejam os mínimos possíveis, né, o prejuízo, quando você fazer a operação com fazer a operação com esses valores, o prejuízo seja o menor possível, ou seja, porque quando você, por exemplo, se você tem 3 parcelas, se você somar, fazer a primeira operação com esses números, dá um valor. Se você pegar a soma dos dois últimos, já dá outro valor, né? Como essa propriedade aqui da soma. Né? Multiplicação é a mesma coisa. Então, nas operações usuais, né, assim dos reais, vale a comutatividade, associatividade, distributiva e tal. Só que para ponto flutuante isso não acontece, certo? Então fica um negócio meio complicado. E aí, já fizeram do polinômio? Eu já vou passar uma lista de exercícios para vocês. Ou essa Yara Alexandre é um orgulho. Não, a princípio é só até o assunto que eu dei, né? Aí quando eu for dando assuntos, aí vai aumentando a lista. Aliás, eu já vou começar a preparar essa lista, porque senão vai ficar muita coisa para vocês resolverem. Bom, eu vou fazendo aqui também, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Eu tenho qual é o ponto? O ponto aqui é o 524. Então, onde tiver x, certo? Onde tiver x, eu vou botar, certo? 2,54. Então, eu vou botar aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Eu vou fazer, primeiro, né? Primeiro valor exato. Então, vamos lá. Fazendo o valor exato, certo? Primeiramente o valor exato. O que é que vai acontecer? Então, você vai calcular P de 5,24, que é quem? 5,24 ao cubo, menos 6 vezes 5,24 ao quadrado, mais 4,5,24 menos 0,1. Então, eu vou jogar aqui na calculadora. Ixi, Maria. Vamos ver aqui. 5. Ixi, mano, minha calculadora é da furreca. Deixa eu ver se eu modo para científico aqui. Muito bem. 5,24 elevado ao cubo. Virgem Maria. Então aqui, esse cara aqui dá 143,877,824. Só esse cara aqui, esse primeiro. Menos. Primeiramente eu vou fazer 5 ponto 24 ao quadrado. Eu vou fazer assim, 6 vezes 5 ponto... Opa! Rapaz, ficou um negócio aqui bem esculhambado. 27,4
4, 5, 7, 6, né, mais 4 vezes 5,24 igual, aqui fica 20,96 menos 0,1. Ixi Maria, sangue de Cristo, que o negócio tá brabo. Deixa eu mudar para a calculadora simples. 143,88, não. Como é que apaga esse negócio aqui? Ixi, deixa eu ver se voltando para essa. Tem a setinha, não tem. Apaga tudo nessa bagaça. 143,877,824 menos. Desculpa, antes de fazer essa conta, tem que fazer essa daqui, ó. Essa aqui, faltou multiplicar esse cara por 6. Então aqui fica 6 vezes 27,4576. 4576. Isso aqui dá 164. Vixe Maria. Isso aqui dá 164,7456. Aí aqui mais. Eu vou subir esse 20,96. Já vou subtrair de 0,1. Então aqui vai ficar 20,86. Aí aqui vou só repetir 143,877,824 menos. Então bora lá. Acho que dá para fazer tudo numa linha só. 143,877,824 menos 164,7456, certo? Igual. Deu menos 20, certo? Aqui fica menos 20,86, né? 776. Aí mais 20,86, né? Mais 20,86. Então isso aqui dá aproximadamente 0,007776. Isso aqui é o que a gente chama de valor exato, certo? Dá esse valor exato aqui, né? O Arthur botou aqui essa conta que o senhor está fazendo para o senhor dar. Acho que é isso mesmo, né? Quando eu transladar, né? Falta só fazer essa translaçãozinha aqui. Esse aqui é o valor exato, certo? Se você transladar 1, 2, 3, ela é mais ou menos. É isso mesmo, né? Se você fazer essa translação, esse aqui é o valor exato. Agora, o que é que nós vamos fazer? Usando regra de arredondamento, né? Então, olha, isso vai dar um trabalhinho danado, né? Bora lá. Usando arredondamento. Lembrando que aqui é 3 dígitos, certo? Nesse exemplo aqui, nós vamos usar 3 dígitos. Vixe.
Primeiramente olha, eu vou lhe dizer por que isso é complicado. Ó, o que é que você tem? Você tem 5,24 ao cubo. Só que isso aqui, certo? Isso aqui dá 5,24 vezes 5,24 vezes 5,24. Certo? Mas ele é comutativo, né? Mas acho que dá para calcular direto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular aqui na calculadora 5,24. Se bem que já está aqui, ó, o valor, certo? Então esse camarada aqui de cima. Só que eu vou ter que arredondar ele, né? Fazer uma regra, vou ter que pegar o ponto flutuante, né, por arredondamento. Então isso aqui, ixi Maria, vou chamar de A1, certo? O A1 ele vai ser quem? 10 vezes, certo? Aí eu vou deslocar a vírgula 1, 2, 3. Então vai ser 10 a terceira. Aí vai ficar 1, 4, 3, 8, 7, 7, 8, 2, 4. Certo? Só que você está trabalhando com quantos dígitos? 3 dígitos. Opa, peraí. Aqui ainda tem a notação, rigorosamente tem esse ponto aqui. Certo? Aí aqui é o seguinte. Como eu estou trabalhando com 3 dígitos, eu estou vendo aqui depois do terceiro dígito, certo? Então aqui eu pego o quê? Eu pego 143,8. Eu acho que não precisa nem você ficar escrevendo o que está para lá, porque você não vai somar o restante para lá, então é que você soma com 0,5. Tu somaste aqui, o que é que vai acontecer? 8 com 5 dá 13. E tome-lhe uma. Aí 4, 4, 1. Como é 3 dígitos, então o que interessa só são esses 3 aqui. Então o ponto flutuante de A1 é 10 ao cubo vezes 144, certo? Então isso aí dá, arredondando, dá 144 cravado, né? Que daqui é igual a 144, certo? Beleza, aí aqui é o seguinte, aqui também dá para usar essa expressão aqui já calculada, né? Porque dá para usar? Não, aqui vai ser o seguinte, né? Aqui você tem 6, deixa eu escrever, ali você tem 6 vezes 5,24 vezes 5,24. Então, o que é que acontece? Ou você multiplica esse aqui, certo? Ou você multiplica esse aqui. A pergunta é, será que você consegue obter o mesmo resultado independente da escolha? Então, provavelmente aqui já deve dar, Rodrigo, professor, para usar arredondamento, tem que arredondar todos os números? Tem. Né? Que a máquina, o computador, é como se você estivesse fazendo a conta para o computador. O computador ele tem uma quantidade limitada de dígitos, certo? No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com 3 dígitos, certo? Então a máquina, quando você, no meio das contas, imagina, é um universo, certo? A máquina só mexe com 3 dígitos. Então, em nenhum passo das contas, ela vai entender 4 dígitos, entendeu? Então, por isso que você tem que calcular e arredondar, calcular e arredondar, calcular e arredondar, passo a passo.
Porque você está fazendo a conta como se fosse uma máquina, um computador estivesse fazendo. Só que você está fazendo uma velocidade bem lenta, né, comparada a um computador, né? Então, por isso que tem que fazer esses arredondamentos passo a passo. Inclusive, qual é a ideia? Se eu somar da esquerda para a direita, vai dar um resultado. Se eu fazer as operações da esquerda para a direita, vai dar um resultado. Se eu fizer da direita para a esquerda, vai dar outro resultado. Aí qual é a indagação? Eu acho que eu não vou nem terminar essas contas, mas exercício para vocês fazerem em casa. Quando vocês terminarem as contas, você vai ver que se você fizer da esquerda para a direita, um valor. Da direita para a esquerda, outro valor, né? Porque ela não a regra, certo? Ela não, né, ela não diz qual é o passo a ser feito, porque o que a gente aprendeu no ensino básico? A prioridade são o que está dentro dos parênteses, né? Em relação a prioridade em relação ao que está dentro de símbolos, você tem o quê? Primeiramente, você resolve os parênteses, vem depois os colchetes, né? E na parte do ensino fundamental, eles falam também de chaves, só que a gente não usa muito as chaves, porque as chaves é mais usada para conjuntos, né? A gente usa muito para fazer conta de aritmética, não. O mais elementar mesmo é parêntese e colchete. Aí entre eles a prioridade é sempre o parêntese, né? E parêntese dentro de parêntese, e assim por diante, sempre de dentro para fora. E entre as operações, você tem o quê? Primeiro você resolve multiplicação, né, e divisão. Isso usando lá a ideia lá do ensino básico. Né? E depois você resolve, certo? Aí vem as propriedades. Você poderia somar o que está na frente, o que está atrás. Só que aí o que acontece? Nessa parte que envolve arredondamento, a gente tem que criar uma forma de fazer essas operações de tal maneira que o prejuízo, não é o prejuízo, não é o prejuízo. Deixa eu ver aqui qual é a nomenclatura que está usando aqui. Os efeitos sejam, né, seja, seja digamos assim, inofensivo, né, seja, não tenha tanto, né, não tenha tanto efeito, digamos assim, né, porque inclusive, né, se você for pesquisar sobre erros de arredondamento, essas coisas, tem um caso que houve um caso do lançamento de foguete, né, o arredondamento não foi feito de forma correta, o foguete saiu de trajetória, né, a trajetória foi bem diferente do que estava sendo esperado. Então a gente tem que, digamos, encontrar uma forma de fazer esses arredondamentos de tal maneira, né, que o prejuízo seja, né, digamos, minimizado, né, os efeitos do arredondamento né, sejam minimizados, certo? Então, o assunto da próxima aula vai ser justamente essa forma mais, essa forma desses efeitos numéricos, né? O que é que esses arredondamentos, essas coisas vão causar, digamos assim. Então, os efeitos vão ter o seguinte: você vai ter o erro, né? Propagação do erro, o cancelamento, instabilidade numérica e o mau condicionamento. As consequências, certo? Do que pode acontecer usando essas metodologias. Infelizmente, máquina ela só entende essas coisas. Então as consequências, digamos, disso aí, nós vamos estudar nas próximas aulas. Certo? Lembre-se, vocês vão trabalhar, né, as contas são feitas como a máquina faria. Certo? É mais ou menos isso. Vocês têm que entender como é que a máquina vai interagir, né, para quando vocês forem fazer as suas contas, provavelmente não, contas assim, provavelmente engenharia elétrica, civil, matemática, enfim, tem que mexer com conta numérica do computador, certo? Entender como é que ele faz isso também é importante, certo? Bom, deixa eu ver aqui.
Não, acho que eu vou deixar isso aqui para segunda-feira. Aí você tem aqui o cancelamento, propagação do erro. Ah, essa aqui vai ser legal porque já vamos começar a mexer com conteúdo de sequências e séries, né? Já está começando. Acho que tá. Pode até Pode até tá, né? Nós só vamos saber se fazer as contas. Seria interessante, né, a turma também começar a interagir, não só no dia da prova, né? O pessoal gosta de interagir no dia da prova, que é uma beleza, né, para fazer as famosas colas. Mas também interagir entre si, por exemplo, um grupo faz a soma da esquerda para a direita, o outro faz de outra forma e tentar comparar os resultados e ver o que é que acontece. Seria interessante vocês fazerem isso. E como a turma é pequena, temos essa vantagem. Aqui nesse exato momento tem 15 pessoas logadas, então dá para pegar, sei lá, vocês três grupos de 5, sei lá, aí vocês tentarem fazer de formas distintas e comparar, né? Seria interessante, certo? Então deixa eu ver se o cigarro voltou a funcionar, porque quando eu estava dando aula de cálculo 3, o cigarro estava terrível. Deixa eu ver aqui. Abre-te. Oi? Eu acho que o Google só vai anunciar que o Google Meet, alguma coisa sobre o Google Meet, só acho que na semana que vem. Deixa eu ver aqui qual é o dia 30. Dia 30, daqui a 8 dias. Aliás, daqui a 7 dias. Vou ver aqui cálculo numérico. Deixa eu ver aqui, alunos. Lançar frequência. A turma é pequenininha. Hoje são 23, né? Gente, me tiram aqui uma dúvida. Dia 5 é feriado de quê, hein? Tá aqui tá na... Eu acho que colocar esse feriado é errado. 5 de outubro é feriado de alguma coisa? Eu sei que dia 2 de novembro é feriado porque é dia de finados, né? Mas dia 5 eu não sei de que é feriado, não. Aniversário do Estado. Eita, Satanás. Então nós temos aí 3 feriados. Mas é feriado mesmo, Rodrigo? Mas é feriado mesmo, gente? Vixe, Maria. Nós vamos ter que repor essas aulas, porque senão não vai dar tempo de tu ver o conteúdo todo, não. Vamos ter que repor esse negócio. Inclusive as provas. Eu já dei a data das provas, não? Eu acho que já deve estar lá no sistema. Não, gente, tem que repor essas aulas, senão não vai dar tempo, não. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que nesse feriado aqui do dia 5 de outubro, acho que eu vou pro Tepequém. Primeira tá pro dia 3. Vixe, essa prova tá pro dia 3. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estudar aí as datas. A princípio fica marcado do jeito que tá. Mas eu vou ver umas datas aí porque eu quero que vocês aproveitem o feriado para dar uma descansada. Enquanto os outros professores ficam botando atividades para vocês, não, deixa eles descansarem. Eu vou seguir a filosofia oposta. Eu sou do contra mesmo, essa bodega. Então, tirar o feriado é para descansar mesmo. Deixa eu ver aqui. Isso se vocês continuarem se interagindo, né? Só que porque para interagir por aqui tá complicado. Se a gente continuar com essa interação nas aulas, vocês fazerem as atividades na aula mesmo, então, né? Então a gente pode fazer um negócio. Gente, aí já vamos começar a planejar na reposição dessas aulas. Eu vou ver aqui uns dias, né, para a gente já começar a repor, beleza? Então, gente, até segunda-feira.